Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a nossa conversa está incrível. Por quê, Vini? Porque hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos que podem contribuir no seu processo de transformar o seu potencial em potência. Mas antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, para você se inscrever no canal, toda aquela burocracia de YouTube que você já faz em outros canais, faça aqui também pra gente, porque essa é a maneira mais genuína de você retribuir esse conteúdo que a gente traz pra você aqui de forma gratuita, tá bom? Quero agradecer também aos nossos parceiros, BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar esse conteúdo e essa mensagem para ainda mais pessoas. E também ao pessoal da Conex Marcas, que é a empresa responsável por cuidar aí da marca do Forjando Resultados. Então, todas as redes sociais, todos os contatos dessas empresas estarão aqui embaixo desse vídeo, para você poder aproveitar os benefícios que você tem por ser um ferreiro aqui com a gente, tá bom? E sem mais delongas, Norton Mello, seja muito bem-vindo à Forja, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Já acompanhei bastante pelo YouTube, na entrevista de vocês, e um prazerzaço a gente poder bater um papo. Ainda mais num ambiente desse, um pouquinho demais. E obrigado ao Daniel Coimbra aí, nosso parceiro que fez essa ponte, falou muito bem de você aqui. Dani, abração pra você. Tem que pagar um jantar pra ele agora, porque ele falou, quando o Norton for aí, você me paga o jantar, tá? Eu falei, então tá bom. E Norton, cara, muitas das coisas que a gente falou aqui, eu acho que tem até a ver com o seu negócio, assim, em termos de processo de desenvolvimento dos seus alunos, né? E antes da gente entender isso, eu queria entender como que o Norton se define hoje. Empresário, personal, professor, o que mais define o Norton hoje? Eu sou mais empresário do que um personal trainer, do que um professor, né? Eu já fui personal trainer, em que eu dava 14 aulas por dia, Caraca. Uma aula atrás da outra. Hoje eu tenho uma rede de academia, né, que eu vendo franquias dela, e tenho também um programa de treinos online, né, que eu dou os treinos, mas ele envolve muito mais a interação, né, e a educação também ali no exercício, mas eu não tenho mais aquele contato 1-a-1 que eu tinha na época de personal trainer. E que é a realidade hoje de 90% dos personagens do Brasil, né? Total. Cara, eu tenho muita dúvida desse segmento, cara, porque assim, você foi muito disruptivo, acho que foi pioneiro em muitas das coisas que se realizou, e eu sempre fiquei pensando, cara, será que ele é melhor como personal ou como empresário? Porque hoje tem muitos personagens, muito bom, que também não ganham tanto dinheiro e que não tem tanta expressividade. Então, qual que é o que você acha que é o fator determinante para o Norton ter se destacado no meio de um segmento que é muito competitivo? Uma das maiores características que eu tenho eu sou muito curioso. Então, o que eu faço? Eu leio bastante e eu gosto de estudar muito mercados de profissões, né? E desde a época que eu fazia a faculdade de Educação Física, o que era ensinado dentro da faculdade de Educação Física, eu questionava muitas coisas, né? Por exemplo, educação física no Brasil, a gente sempre aprendeu e ouviu falar que, assim, se você quer ganhar dinheiro com a educação física do Brasil, você tem que dar aula de personal trainer. Você tem que, ao invés de trabalhar para uma academia, você ser a sua própria empresa e você conquistar os seus clientes. Legal, mas vai ter um ponto que você não tem mais hora para vender. Vai ter um ponto que não tem mais para onde você crescer. Por mais que você puxe um colega de trabalho, o outro, você forme uma equipe, chega uma hora que isso vai ficar muito limitado, né? Então você tem um teto aí. E o que eu comecei a ver também? Que dentro de dados, 3%, de 3 a 4% da população brasileira está matriculada numa academia. 3%? De 3 a 4%. Caraca, é pouco, né? É pouquíssimo. E matriculado não quer dizer que vai. Muita gente então as pessoas paga que academia vão menos que isso. Então. Menos que isso. Então joga pela metade. Muita gente paga academia e não vai, né? Ou seja, dentro da faculdade, a gente aprendia que para ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar com personal trainer. E essa galera tá onde? Dentro das academias. Ou seja, eu vou estudar, eu vou me especializar para brigar com 2, 3% da população brasileira, com todos os profissionais que se formam todos os anos. É bastante personal, né? É muito. Então, o que eu comecei a ver? Não existe 97%, 96% de pessoas sedentárias.
Existem 97, 96% de pessoas que não gostam do ambiente de academia. E onde elas estão? Elas estão treinando ao ar livre, em parque, gostaria de fazer alguma coisa em casa, mas o ambiente academia, ele muitas vezes ele te intimida e ele não te incentiva aí. Entendi. Né? Então, em que sentido, assim? eu vou dar um exemplo. A minha mãe vai na academia, sei lá, um horário aí comercial que ela saiu do trabalho, chega às 6 horas da tarde. Chega lá, a academia lotada. Tá, entendi. Lotada, ela não sabe mexer direito nos equipamentos, o número de professores que tem dentro da sala não é suficiente para atender todo mundo. Então, ela não vai ter atenção, ela vai ter que dividir equipamento que ela nem sabe mexer direito. Entendi. E aí, aquele tempo vai ser muito longo do treino dela. Né? Então, assim, ela pode ir durante uma semana, durante um mês, depois ela vai desanimar, depois ela não vai aguentar. E aí a minha mãe chega numa academia e vê, às vezes, um monte de menina de 20 anos que os professores, às vezes, só dão atenção para elas. Então, não é um ambiente que convida a pessoa para estar lá. Sim, não é um ambiente que serve para perfis diferentes de pessoas. Tem exato. um perfil mais exclusivo ali. Eu vivi sempre no meio do esporte, da atividade física, mas o meio que eu sempre vivi era uma bolha, sempre foi uma bolha. Né? Se a gente começar a olhar a população geral. Então, como é que eu vou atingir essa galera? O que eu vou fazer? Né? Se eles não vão na academia, eu preciso levar a academia para eles. E aí foi quando eu comecei a pensar em modelos de treinamento diferente e modelos online. Né? Como é que eu posso atingir as pessoas? Podendo levar isso a elas. Isso a gente tá falando de que ano? Putz, isso a gente tá falando de 2011, 12... Cara, você pensou isso em 2011? Eu tive... Aí, nessa época, eu tive um site, né? Eu fiz um site meu em que eu colocava alguns vídeos de treino lá na época. Porque não tinha muito isso. Não tinha nada em 2011 na internet, né? Comecei a ver algumas coisas assim de YouTube, mas... O YouTube era um bebê ainda, né? Tipo, não tinha... Tava no começo, mas assim... A maneira de eu poder explorar seria no online, mas eu também peguei sempre meio que o mercado americano como modelo, porque o mercado americano é muito consumidor do online, do que for. E isso já era um padrão lá? Isso já era um padrão lá, desde fita cassete de treinamento que eles tinham. Então, são coisas assim que leva o conforto para a pessoa, ou seja, sem ela precisar sair de casa, você leva um serviço. É tipo, num exemplo mais global, assim, é tipo o Netflix, que deixou que as pessoas... fossem até uma locadora, pegasse e escolhesse direto de casa. A tendência, o iFood, né? Então, assim, concentrar tudo lá. Fazer com que você menos precise sair, que você tenha mais conforto, né? E o serviço vem até você e não você ir atrás de cada serviço. Né? Então, eu comecei a olhar muito esse mercado, mas assim, sem conhecimento nenhum. Então, eu ia pesquisando as coisas na internet, como eu falei, dessa minha curiosidade, né? Então, o que tinha no YouTube eu tentava explorar. Aí eu conheci um personal que tinha um site. Era o único que eu conhecia na minha área que tinha um site. Né? E é o Júlio Mariano. E aí, na época, eu conversei com ele e tudo, aí montei um site. E aí um site naquela época, então, já era fora do padrão, já. Total fora do padrão, total. E aí, até os meus amigos, assim, na época, né, de profissão, tudo, eles olhavam e falavam assim, pô, quem que vai usar isso, entendeu? Mas era um degrau para algo que poderia evoluir. Né? Então, eu tive aplicativo em 2017 para 2018, eu tive um aplicativo também de treino. Então, foi tudo testes que eu ia fazendo, tentativas. Acumulando experiência. Exato. Então, assim, eu quebrava a cara, quebrava a cabeça, tentava olhando os caminhos para hoje eu poder ter o meu negócio e falar, meu negócio dá certo, mas não é que ele deu certo agora. Na verdade, eu caí, tropecei, fui forjado lá de trás. Putz, né? E é muito massa falar isso, porque, cara, na minha percepção, tá, de fora, eu imaginei assim, o cara veio a onda da internet ali, o cara sacou muito rápido que esse segmento também é pra ir, e surfou a onda e, tipo, se destacou pra caramba. Então, a minha percepção era essa. Não imaginava, quando você falou 2011, foi até um choque pra mim, tipo, cara, 2011. O que aconteceu na pandemia, no ano da pandemia... Que foi quando tracionou o negócio? Quando tracionou muito, né? 2020. Eu imaginava fazer daqui uns 3 anos, na verdade, assim, 2020, daqui uns 3 anos, 2023.
Eu imaginava fazer algo parecido. Tá. Aquilo meio que acelerou o processo. Né? Entendi. Mas que eu peguei a bagagem da experiência que eu falei, pô, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui eu já tentei lá atrás, não, isso aqui não vende, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então, como eu estava sempre muito ligado ao mercado online, eu falo que eu dei um passo à frente, porque eu também comecei a explorar o mercado online bem antes. E as lives, quando eu comecei a fazer um pouco antes da pandemia estourar o lockdown. Sim, você não precisou se preparar quando chegou, você já tinha bagagem quando chegou o momento certo, né? Sim, porque Legal. o que acontece? Eu sou um cara que eu sou solteiro. Quando você tem? Eu tenho 36. Porra, mas assim, eu quero casar, eu quero ter filho, eu tenho um sonho de ter uma família. E quando eu olhava para trás, eu falei assim, pô, eu dava 14 aulas de personal por dia. Eu pensava assim comigo, até quando eu vou aguentar isso? E outra, daqui a pouco eu quero casar, eu quero ter filho, que horas que eu vou ver minha esposa, meu filho? Porque eu começava a dar aula às 5h30 da manhã. Eu terminava minha última aula às 10h30. Eu falei assim, que horas eu vou ter? Na hora que eu sair de casa, meu filho vai estar dormindo. Na hora que eu chegar em casa, meu filho vai estar dormindo. Então, assim, eu preciso arranjar um jeito de vender sem precisar demandar tanto tempo. Utilizar as minhas horas, né? Então, vender o meu trabalho sem vender hora. Tá. Sem vender tanta hora. Então, foi quando eu comecei a pensar em muita coisa e eu vi que a única possibilidade que eu teria dentro da minha profissão seria no mercado online. Tá. Eu venho, por exemplo, Norton, de uma família muito, muito simples, assim, de mão de obra, né? Então, eu não tive contato cedo com o empreendedorismo. Eu fui entender, escutar mais vezes, mais a fundo, pesquisar sobre empreender com 19 anos. Então, a minha rota foi reajustada lá com 19 anos. Você já tinha esse olhar de empreendedor? Você já teve esse contato ou não? Não. Ninguém da minha família, pai, avô, tios, ninguém é dono de negócio. Nunca foi dono de negócio. Sempre foram funcionários. Tá. Né? Então, você também não teve esse contato essa visão de empreender e tal? Não. Na verdade, o meu avô, né, ele sempre foi muito medroso nesse sentido. Né? Então, eu vou tentar fazer tal coisa. Meu avô sempre ele falava, ixi, toma cuidado, não sei se vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. Lógico que ele não falava isso na maldade, é pela uma preocupação, instinto, né? De defesa. Né? De defesa, exato, para te defender, mas ele sempre teve muito medo. Então isso colocou medo também no meu pai, e aí foi passando para frente. Foi passando para frente, né? Mas esse fato de ser curioso, de sempre buscar as coisas, chegou num momento que eu falei, ou é agora, ou daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer, né? Então, assim, o que eu tenho para arriscar? Falo, pô, eu sou solteiro, só penso por mim. Então, a hora que eu posso arriscar o máximo é agora. Né? Porque legal. Depois você tem outras responsabilidades de pessoas que dependem de você. Então, isso acaba ficando mais difícil, né? Para você ter essa coragem. E qual que, por exemplo, a parte... Porque você consegue replicar exatamente aquilo que você dava em aula presencialmente para o online? É quase que o mesmo formato, assim, ou não? Mais ou menos o mesmo formato. A única coisa que, assim, como eu faço os meus treinamentos no online, eu faço através de lives, né, de treino. Eu não estou vendo as pessoas. Né? Então, o fato de eu te dar uma aula e eu posso corrigir teus movimentos, o que você estiver fazendo de errado. Né? E eu vou dar o treinamento em cima do teu objetivo. Já na aula online, eu tenho os modelos de aula, cada um para algum objetivo, e você vai se adequar ao objetivo da aula. Hoje a aula vai ser de tal coisa, então é para mim. E aí, isso, exato. E a minha informação, ela tem que ser muito bem detalhada e ao mesmo tempo simples de entender, de um leigo entender. Porque como eu não estou vendo... Você não sabe quem está assistindo. Eu não sei o nível de treinamento, de consciência corporal que cada um tem. Né? Então, preciso passar a informação muito bem, sendo claro, e eu treino junto. Né? Porque além de eu falar, eu estou demonstrando o tempo todo. Então, como a pessoa tem que fazer e o que ela tem que tomar cuidado. Quais são os principais erros, o que ela vai sentir. O fato de eu estar treinando junto é legal, porque o que a pessoa está sentindo ali naquele momento em casa, eu estou sentindo aqui também. Porque eu estou treinando junto, então eu estou vivenciando, a gente está tendo a mesma experiência no treino. Né? Estou fazendo um agachamento, pô, minha coxa está queimando, eu sei que a dela está também. Entendi. Então eu já vou passando informações para ela em cima disso. Né? Então, tanto que a experiência que a galera tem é sempre, eu falo assim, pô, Norton, os treinos que você dá, parece que você está na minha sala e parece que você está me vendo. Eu falo, sim, pelo fato de eu treinar junto,
se eu tô sentindo uma sensação aqui no treino, com certeza você também tá. Então, isso aproxima, né, a experiência. É aquele ditado de colocar a pele em risco também, né? Exato, total. Oi, e tipo assim, quando você tem o personal, acho que a maioria das pessoas, ou uma grande parcela, que contrata um personal é pelo aquele lance do compromisso, de não faltar, para conseguir criar essa disciplina. Como que funciona esse processo de ser totalmente online, assim, para as pessoas conseguirem manter esse padrão? Porque eu tive uma experiência, cara, eu trabalhei junto com a Dani Bolina num projeto fitness que ela teve, estruturava essa parte também. Era um pouco diferente o formato, mas eu lembro que o grande desafio era as mulheres terem essa disciplina, continuidade. Constância. Comprou no mês, tá, no outro mês, não, vou parar aqui por qualquer outro motivo. Como é que você lida com isso? O grande desafio para tudo, né, na vida é a disciplina, é a constância, é a consistência, né, para tudo que a gente for fazer na vida. No treino, isso eu acho que aparece mais, né? Fica mais evidente. Fica mais evidente, exato. Então eu converso muito com a galera, como é através de live, né? Eu tenho as lives de treino, eu tenho lives de bate-papo também. Então a gente fala muito sobre disciplina, sobre constância, sobre você passar pelo processo, né? E eu tento fazer o ambiente ali da comunidade, porque isso, o online, o ao vivo, ele gera comunidade. É diferente de um aplicativo que tem treino gravado. Você vai lá, você põe a hora que você quiser. A live, eu tenho mais de... Daqui a pouco eu chego em 4.000 lives salvas de treino. Caraca! Então, assim, muita gente fala assim, pô, mas por que você continua fazendo live se tem tantas lives salvas? Pelo compromisso. Porque se eu deixo lá assim, ó, faz os treinos, tá aí, ó, acessam aí. A galera não vai acessar. Não vai acessar. Mas o fato de eu estar ao vivo, online, isso cria um compromisso nela. E outra, no online eu falo que eu não vendo mais treino, eu vendo interação. Né? O fato de eu estar ali na live, o pessoal comentando, eu gero a interação e a pessoa, ela se sente importante. Eu não sei a realidade de cada pessoa que está ali. A gente tem uma vida social. Às vezes tem uma pessoa ali que ela está assistindo que ela mal sai de casa, mora, sei lá, no interior, sei lá de onde, e aí ela entra numa live, e aí quando ela entra, eu cumprimento ela pelo nome. Então, assim, sempre quando tem alguém pela primeira vez, eu pergunto, tem alguém pela primeira vez? Escreve aqui nos comentários, e a cidade de onde você está falando. Aí sempre tem alguém lá, eu estou pela primeira vez, meu nome é tal, não sei o quê. Aí eu recepciono ela, e isso faz as outras pessoas ir recepcionando ela. Oh, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso é muito legal, essa interação. Tanto que, assim, tem a galera que treina comigo desde 2020. Se eu falar, olha, galera, eu vou ficar uma semana sem fazer live, não posso, vou ter um compromisso, mas tem os treinos gravados. A galera reclama. Por causa desse negócio da interação. Nesse caso, você ficou 42 dias, por exemplo. Como é que você faz? Eu fiz live de lá. Ah, você faz as lives de lá. Eu tava nos Estados Unidos, eu fiz de lá. Então hoje o negócio ele precisa que você apareça. Não é que ele precisa, né? A gente... Se eu falar, ó, não vou poder, o pessoal entende, mas sempre tem a galera assim que reclama, mas por esse fato do compromisso e da interação. Né? Tem o pessoal que entrou na live, tem alguém que é aniversariante, a gente manda parabéns pra ela, tudo novo. Então isso é legal, isso. Ó, cara, vou te falar assim, ó, que é a primeira vez eu acho que eu escuto esse termo do tipo, putz, eu não vendo tal coisa, eu vendo interação. Cara, eu nunca tinha ouvido isso. No online é isso, que eu acabo vendendo assim. Lógico, eu tenho treino tudo, mas o diferencial é a interação. É essa proximidade de você falar o nome da pessoa, de você treinar junto, vivenciar. Por isso que é diferente de aplicativo de treino que tem o treino gravado. Isso, porque isso não acaba gerando a interação. Humaniza, né, o processo todo, né? Então, as lives de bate-papo, uma coisa que eu faço que o pessoal adora, o pessoal entra e chora. Eu tenho os modelos de treino, e aí, normalmente, no final do treino, tem um último exercício, que eu chamo de cereja do bolo. Fala assim, ó, vai ter o último exercício pra gente finalizar a cereja do bolo, não sei o quê, eu vou chamar alguém ao vivo para entrar aqui comigo. E aí eu pego alguém aleatório e chamo pra entrar ali ao vivo. Aí a pessoa, se ela quiser, ela aceita, né? Aí a pessoa entra, na hora que ela entra, tipo, ela cai na live ali junto comigo, a pessoa chora, ali fala o quanto ela é agradecida, tudo, não sei o quê. Fala, ó, você vai ser responsável por escolher o último exercício do treino pra todo mundo aqui fazer. Pra milhares de pessoas fazer. Então, tipo, ela se sente parte daquilo, sabe? Então, isso é legal. Mas, por exemplo, como que você foi desenvolvendo essas percepções
Como é que você chegou a ponto de entender que era isso que era o diferencial do negócio? É única e exclusivamente pelo feedback ou seja algum outro tipo de conhecimento? O feedback foi muito, e eu comecei a ver os modelos de aplicativos e de treinos online que tinham, né? Todos eles, na verdade, eles mudam um detalhe ou outro, mas no final você joga tudo no mesmo cesto. Porque assim, treino gravado, eu jogo no YouTube de graça. Eu não preciso ter um aplicativo que eu pague uma mensalidade para isso. Tá, mas agora eu vou me colocar no papel de uma pessoa, vai. Tá, você tem o seu treino de graça. Então, eu vou comprar para fazer suas aulas única e exclusivamente se eu quiser fazer ao vivo. E ter as interações. Assim, o fato do compromisso, de você ter o compromisso ali do horário, elas ficam salvas, mas a galera gosta do ao vivo pela interação, né? E isso gerar comunidade. Uau, Né? isso pertencente, né? Pertencente a uma comunidade. Então, assim, Cara, que absurdo. os próprios alunos, os meus alunos online, eles fizeram grupos de WhatsApp entre eles. Não fui eu que fiz, não foi ninguém. Foi eles mesmos, eles fizeram entre eles. O ano passado foi sensacional. O ano passado eles fizeram um encontro presencial aqui em São Paulo. Veio gente do Brasil, veio gente dos Estados Unidos. Eles fizeram um encontro presencial. Sem você... Uma sexta, sem eu organizar nada. Eles fizeram um encontro presencial, foram lá na minha academia, né? Aí eu fechei um dia a academia só para eles treinarem. E eles se conheceram, né? Quem pôde vir, né? Se conheceram pessoalmente, me conheceram. E assim, formou amizade entre eles, né? Cara, que então, bizarro. Como é forte esse lance de comunidade, né, muito, cara? Muito. Eu acho que o maior desafio hoje dos negócios na internet é o negócio conseguir criar isso com as pessoas, né? É o gerar comunidade, e você precisa estar o tempo todo também participando, né, disso. Oi, pra você, assim, ter esse compromisso vai ser um negócio bem, bem louco também, porque é todos os dias, né? Menos sábado. Menos sábado. Menos sábado. De domingo também. Também. E aí é 2 vezes por dia, né? De segunda a sexta é 2 vezes, 8 da manhã e 8 da noite. No domingo tem às 10 da manhã. Tá. Então, te força também a ter uma disciplina... Eu tenho que ter a minha disciplina ali, né? Você precisa treinar além dos treinos que você dá? Os treinos que eu faço, eles são mais com peso corporal, né? Das lives. Mas eu gosto de fazer musculação também. Tá. Né? Então além disso, você treina ainda? Então, basicamente, você treina 3 vezes por dia? Praticamente. 2 no mínimo. 2 no mínimo. Irmão, e por exemplo, assim, ó. Quando você começa a desenvolver um negócio, aparece uma série de outras coisas. Por exemplo, você é personal, você tem uma série de desafios, uma série de entendimento ali. Quando você começa a empreender, os desafios são outros, apesar de você dominar o conteúdo técnico ali, as aulas e tudo mais. Quando você começa a empreender, qual foi o maior desafio de você começar algo novo, assim, no segmento de empreendedorismo, por exemplo? Sair do prestação de serviço para empreender. Qual que os maiores desafios que você teve? Eu sabia muita coisa só de conversar com conhecidos, amigos, empresários, né? E depois eu fui vendo que o buraco era mais embaixo, né? Por isso que eu comecei a ter a minha equipe, né? A minha equipe, assim, a galera que faz os bastidores, né? Eu dou a cara para bater, beleza lá, mas hoje, que nem tem, o Juninho é um parceiro meu, que ele tem uma empresa chamada V9, né? Que é marketing digital, eles cuidam de sistema, cuida do suporte, tudo, né? Do meu programa de treino. Então eu precisei da equipe dele para poder fazer isso acontecer. Né? E tanto assim, cada um tá no seu quadrado, né? Por mais que eu saiba, entenda um pouquinho da parte teórica do que ele faz, é ele que executa tudo na prática. Tem a maestria do negócio, né? É assim, e ele vai me ensinando muito, vai me acrescentando muito nisso, né? Porque o bom é que eu dou o lado para ele do aluno, né? Eu dou o lado para ele do cliente, né? Eu trago para ele e ele vem com toda a base por trás para falar o que funciona e o que não funciona. Então, na verdade, casou muito, né? Essa nossa parceria, né? Porque eu o tempo todo, como eu tenho essa interação, eu tô ouvindo os alunos. Na linha de frente, né, cara? Assim, o que eu vejo que grandes programas, aplicativos pecam é na hora de ouvir o cliente. Uau. Né? E parece tão simples, né? Parece tão simples. O cliente, né? Exato, porque assim, a gente vê o quê? As empresas, às vezes, elas vendem o que elas querem vender. E elas não vendem aquilo que querem comprar. E você só vai vender aquilo que querem comprar se você ouvir o cliente, você ouvir o mercado.
Por mais que tenham pesquisas, as lives me fazem estar no dia a dia com eles, né? Tá. Então, tudo que eu vou ouvindo e pegando, olhando o outro lado, eu vou passando para ele, né? E são coisas também que são feedbacks para mim, para eu poder ver a visão dele, porque do cliente, porque às vezes algo para mim é muito simples e é muito óbvio, mas para o aluno não é, né? E o fato de eu não ver ele, eu preciso passar minha informação muito bem dada e eu preciso ouvir muito ele também, né? Pelo fato de eu não estar vendo. Então, essa interação, ela precisa ter. Essa comunidade precisa ter. E eu acho que uma das habilidades que você precisa ter pro negócio em si ser muito efetivo é uma comunicação muito clara. Sim. Você já era um bom comunicador antes disso ou não? Eu sempre me aventurei aí. Tipo, desde a época de escola, na hora que tem que apresentar trabalho. Você era um cara chavequeiro ou não? Não, mais ou menos. Geralmente o cara que é chavequeiro assim, ele desenrola. Não, eu sempre fui desenrolado, né? É? Mas eu sempre fui o cara que apresentava o trabalho na escola. Às vezes eu não então fazia assim. o trabalho e aí entregavam para mim. Às vezes as pessoas que mais estudavam tinham vergonha de chegar na frente. Eu nunca tive vergonha com essa parte de público. Entendi. Né? Então, para mim, me facilitou muito, né? Na hora de você... Se não foi o grande desafio do negócio. Não, eu tenho... que nem na minha academia, eu tenho professores ali que são muito bons. Mas você liga uma câmera na frente dele, trava. Esquece tudo, né? Esquece tudo, acaba, some a pessoa. É isso mesmo. Então, isso também eu vejo que é uma barreira, né, que as pessoas acabam tendo, né? Tem pessoa que não consegue, às vezes, fazer um story, né? É uma barreira que ela tem. Então, isso facilitou. E em relação aos clientes, eu sempre quis me fazer acessível também a eles. Entendi. Nesse sentido, entendeu? Porque essa aproximação gera a fidelidade do cliente, né? Ele se sentir importante, saber que ele está sendo ouvido e saber que ele tem acesso a mim em dúvidas, né? Como eu tenho essas lives de bate-papo, ele pode perguntar para mim, né? Então, a pessoa se sente, tem um grau de importância tremendo daí também, total. Né? Uhum. Mas quando você tem muito resultado em algo que você faz, assim, que você se torna esse líder de mercado, automaticamente você acaba inspirando muita gente, assim, você acaba sendo exemplo para muita gente acaba te tendo como referência e partindo para o mesmo caminho. Acredito que depois que você deu esse salto e teve esse resultado significativo, que você mostrou para o mercado que existia outras formas de usar o seu conhecimento de professor de educação física para outros tipos de público, para outros segmentos, para outros canais de vendas, você deve ter abrido o leque para muita gente. Você recebe muita dessas questões de professores também querendo partir para esse lado, partir para esse caminho? Sim, até um fato curioso, né? Em 2020, quando eu comecei a fazer as lives, né, o ano da pandemia, que tudo parou, eu fiz todos os dias, né? Eu não faltei nenhum dia, né? Da pandemia inteira? Foi um recorde. Eu fiz todos os dias. Fiz sábado, fiz domingo, fiz todo. Não faltei nenhum. Desde quando eu comecei a fazer as lives. Eu fui muito criticado na época por pessoas da área, né? Da minha área. Porque o mercado tinha fechado, né? Assim, a academia fechada, os alunos foram meio que sumindo, né? Para personal, para quem dependia de personal. E muitos falavam assim, o Norton e quem também está fazendo isso, dando treino de graça, eles estão prejudicando a nossa profissão, porque vai impedir que as pessoas voltem a ir para academia. Então, a gente recebeu muita crítica, né, na época, né? Mas, enfim, fui fazendo e aí eu fiz 2020 inteiro de graça, né? Todos os dias. Você não cobrava? Nada. E como é que você se sustentava se você dependia de aula presencial? É que eu tinha feito um pé de meia antes. Tá, você tinha uma reserva, entendi. Então, algumas coisas colaboraram para a fidelização das pessoas. Porque o que acontece? Nesse ano de 2020, Deus me abençoou em algumas tomadas de decisão que eu não planejei. Por isso que eu falo, foi Deus que abençoou. Eu fiz todos os dias e eu tinha patrocinadores, né? Eu tenho patrocinadores. E eles queriam entrar nas minhas lives, porque minhas lives tinham bastante gente, né? Então começou vários patrocinadores querendo fazer propaganda dentro das minhas lives, marcas chegando. E eu falei não para todos eles, né? Inclusive para patrocinadores que já eram meus, mas eu não tinha em contrato nada de live, né? Então, assim, eu falei não para todos eles. Por quê? Porque eu vi a realidade das pessoas. O que estava acontecendo em 2020? Todo mundo sendo mandado embora,
ou se não era mandado embora, tinha o salário cortado pela metade. Então, muita gente estava passando em dificuldade. O que eu pensei? Eu falei, eu não vou usar minha live, que está tendo bastante gente, para ficar esfregando o produto na cara das pessoas. Eu não vou fazer isso. Porque assim, eu tenho patrocinadores grandes que me patrocinam, que eu falei, pode vir a pandemia que for, que essa marca não vai quebrar. Essa marca não vai fechar. Tem um corpo, né? Então, pela interação que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os pequenos negócios das pessoas que faziam as minhas lives e começava a divulgar eles. Então, a padaria do seu José da esquina, eu divulgava ele. A Dona Maria costureira, eu divulgava ela. Então, eu usei as minhas lives para divulgar essa galera. Porque a Dona Maria vai quebrar. Vai faltar comida na geladeira dela, do patrocinador não. Então, assim, eu comecei a pegar essa galera. E a galera abraçou muito isso, né? Essa postura que eu tive, né, em 2020. Cara, e pelo fato de eu fazer de graça. E aí, quando foi virar 2021, aí eu falei, olha, pessoal, eu vou lançar um Instagram privado que vai continuar tendo live lá, mas para entrar eu vou cobrar uma mensalidade, né? E todo mundo entendeu, né? Falou, pô, você fez um ano de graça, não sei o quê. Ah, né? não teve, foi tranquilo, as pessoas aceitaram numa boa. Aceitaram numa boa. Porque geralmente quando você Eu fiquei com o pé atrás. Eu também ficaria. Mas foi tranquilo. Aí foi tranquilo, o pessoal entendeu, né? Pô, legal. E aí eu lancei esse Instagram privado, o pessoal pagando uma mensalidade. Mas daí se o pessoal paga, num mês e não paga no outro, como é que você sabe? Não, então... Quando eu pensei em fazer isso, a minha questão era como é que eu vou controlar o pagamento de cada um. E aí eu descobri uma plataforma que chama Lastlink, tem uma plataforma que ela faz essa otimização, né? Quando a pessoa paga, ela é incluída no Instagram. Mês seguinte, se ela não pagou, ela derruba. Automaticamente. É automático. Ah, então as pessoas que estão ali, você tem certeza que pagaram. Pagaram, que estão ali dentro. Né? Pô, então é tudo automático. Tá. Isso. Aí quando eu descobri essa ferramenta, eu falei, putz. Sim, tem até ChatGPT não vai ter uma automatização de Instagram. Nossa. E aí eu comecei a fazer. Aí começou a criar um negócio. Né? De 2020 para 2021. Ah, então, mas o primeiro ano foi 100% gratuito. 100% gratuito. Tá, entendi. E como é que você construiu essa audiência para ter bastante gente nas lives, cara? Da onde é que veio isso? Então, antes eu tinha as pessoas me conheciam como o Norton personal dos famosos, né? Porque eu treinei muita gente famosa, né? Antes. Eu vim do meio do futebol, treinei muitos jogadores famosos, aí depois artistas. Então, quando saía coisa minha em mídia, sempre saía como Norton personal dos famosos. Eu, sinceramente, tem o lado bom de um marketing disso, mas ao mesmo tempo eu não gostava muito desse título. Por quê? Porque te deixa às vezes um pouco intocável, inacessível. Sim. Né? E eu não gosto disso. E aí, quando eu comecei a ver o ambiente que já ia surgir uma pandemia, que eu pensei? Aí eu pensei nas lives. E aí eu comecei a fazer enquete no meu Instagram. Primeiro, falei assim, o que vocês acham da gente treinar ao vivo, não sei o quê. Então, a galera que às vezes me colocava num pedestal, falou assim, pô, o Norton é o cara que só treina famoso, vai ser impossível um dia treinar com ele, não sei o quê. A live deu a oportunidade para essa pessoa um dia fazer um treino comigo. Então, eu comecei a fazer a live, e aí foi entrando gente, o pessoal divulgando, e aí o boom foi na hora que veio o lockdown. Porque como eu comecei a fazer um pouco antes do lockdown... Todo mundo já sabia que você fazia. Na hora que veio o lockdown, o desespero, todo mundo lembrou que tinha um maluco fazendo live todo dia. Então foi 100% orgânico. Tudo orgânico. Aí depois foi pra lá. Caraca! Depois foi pra lá. Porque quando eu conheci o Juninho, que tem essa empresa de marketing digital, eu conheci ele em 2020, em julho para agosto. Mas já tinha as lives com uma galera. Não, já tava rolando as lives. A gente tá falando de quantas pessoas ao vivo, em média, dava nessa época? Eu bati um recorde, né, mundial do Insta. Mas não foi nessa época? Foi em 2020, dia 1º de junho de 2020. Dia 1º de junho. Os 30 mil e... 30.700 pessoas. Você imaginava isso, cara? Nunca. A história é engraçada disso, porque foi assim, quando falaram em quarentena, né? Vai vir a quarentena. Na minha cabeça, quarentena são 40 dias. Na minha também. Que nome é esse? Na minha também, né? Eu falei, eu vou fazer a quarentena dos treinos, não sei o quê, né? E aí fui fazendo, e aí nada daquilo voltar, né? Falei, não, vamos fazer mais uma semana. Mais uma. E aí...
Aí eu falei, ó, galera, depois de um tempo, né, eu falei assim, ó, vou fazer até o dia 1º de junho. Porque eu pensei, meu, não vai ser mais do que isso, né, essa novela, isso que tá 2 acontecendo. quarentenas, vai. Eu vou fazer até dia 1º de junho. E muita gente entrando, 5 mil, 6, 8 mil pessoas na live treinando. 8 da manhã. Não, aí só tinha 8 da noite. Em 2020 só tinha 8 da noite. Tá. E a galera começou muito falar, né? Falando, pô, Norton, não, continua, tá ajudando a gente, não, continua, tá sendo bom pra cabeça, pra saúde mental, né? O pessoal desesperado, né? Então, não para de fazer, pelo amor de Deus. E o pessoal mandando relato pra mim. E aí uma outra galera começou a falar de uma live que aconteceu na Austrália, que uma empresa fez, que tinha 27 mil pessoas nessa live de treino, né? E aí o pessoal começou a me pilhar nisso. E aí um dia na live falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, pessoal, vocês querem que eu continue dando treino, não sei o quê? Dia 1º de junho vai ser a última live, ou se nessa última live a gente bater esse recorde de pessoas ao vivo, eu faço até o final do ano. Faço até o final do ano. Mas você achava que ia bater? Não, eu falei meio que assim, né? Tipo, porque era tudo orgânico, não teve tráfego pago, sim, nada. Tá. Né? E o pessoal começou a pilhar um outro. Mas é que assim, eu deixava o treino salvo, né? Por 24 horas no meu Instagram. Né? O treino que eu fiz no dia anterior, eu deixava por 24 horas. E em 24 horas dava mais de 100 mil visualizações. Então, assim, tinha público. Tá, tinha margem pra dar certo. Se todo mundo se organizar. Né? Aí, beleza. Aí o pessoal começou a pilhar. Aí no dia 1º eu abri a live e já começou a subir. Sua expectativa do que quando no dia? Chegou no dia assim, poxa, eu achei que ia bater umas 20. Certo. Pela divulgação da galera. Eu achei que ia bater umas 20. Aí foi indo. Aí antes do treino começar, eu explicando o treino, bateu 30.700. E aí? O que você sentiu na hora? Na hora foi tipo assim, foi emocionante, porque é algo que eu não pensava. E ao mesmo tempo eu falei, putz, vou ter que fazer live até o final do ano. Vou ter que cumprir com a minha promessa. Ô Norton, mas assim, eu percebi que você também tem uma relação com Deus bem próxima, assim. Sim. Você acha, quando você parar pra pensar nisso, que de certa forma é um retorno daquilo que você tinha entregado até então de graça para as pessoas, tem entregue, tem contribuído. Como é que você enxerga essa relação? Você acha que tem alguma relação? Você acha que foi meritocrático? Como é que você enxerga isso? Não, tem os dois, né? Mas eu vejo tudo num planejamento de Deus, né? Porque eu não planejei. Alguém teve que planejar isso. Eu não planejei. Porque quando eu comecei a fazer as lives, vamos fazer uma semana de live. O meu primeiro story foi isso, vamos fazer uma semana de live. Depois vamos fazer 2. E tudo assim, gratuito, para poder fazer a galera movimentar. E porque eu tinha uma consultoria online, que eu mandava planilha de treino para a galera. Então, eu tentei fazer de um jeito para manter eles também em atividade e eu não perder esses clientes. Então, foi um jeito de eu encontrei na live. Porque a maioria dos meus alunos eram de fora do Brasil, de consultoria online que eu tinha. Sim. Então, a maneira de eu poder juntar eles num mesmo lugar e passar treino, eu não conhecia o Zoom, nada. Falei assim, vai ser através das lives do Instagram. Então... Muito melhor, inclusive, que o Zoom. De graça, cabe muito mais gente. E cabe muito mais gente. Então, assim, eu vi crescendo o negócio, ao mesmo tempo que vai te empolgando, vai te assustando no sentido assim, você tem uma responsabilidade, né? E o ao vivo, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, o que acontece ali na live, porque não tem como editar, tá ao vivo, né? Então, eu sempre eu converso muito com Deus, né? E eu sempre pedi para ele me dar sabedoria no que falar, como agir, e para que eu não seja apenas um cara ali que esteja gerando uma interação, mas que eu possa passar mais do que um treino, né? Passar ali num momento, às vezes, uma mensagem, uma palavra para poder ajudar as pessoas. E eu sempre acordo no meu dia colocando tudo nas mãos de Deus, né? Eu falo, Deus, cuida... Isso desde sempre? Desde quando eu comecei a entender quem é Deus e comecei a ver o quanto eu preciso dele, né? Então foi quando eu comecei a me ligar mais com Deus, né? Então eu comecei a ter essa prática de, apesar de eu fazer a minha oração e colocar os meus pedidos, os meus sonhos e todas as coisas, no final eu sempre
falo, mas seja feita a tua vontade, não a minha, né? E porque às vezes a gente deseja e sonha tantas coisas, a gente planeja tantas coisas, que às vezes não é por aí, né? E aí, mas porque Deus tem caminhos muito maiores que eu não conheço. Eu não sei o que vai ser o ano que vem, eu não sei o que vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. Por isso, apesar de eu ter meus planos, eu falo, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, e não vou mais brigar em relação a isso. Cara, que louco você falar isso. E eu acho que por você trabalhar na internet, você vai até entender muito o que eu vou te falar agora. Que hoje é muito nítido, assim, quando você encontra alguém na internet, quando você ouve alguém na internet, que ela tá realmente preocupada com a transformação da pessoa ou ela tá preocupada em colocar dinheiro no bolso. Sim. Isso é muito nítido hoje. Uhum. E quando eu converso com você, eu consigo perceber que você é muito genuíno, assim, muito humano, muito humilde, realmente preocupado com essa transformação e não e trata o dinheiro muito mais como uma consequência de algo do que propriamente, pô, vou fazer isso porque isso dá grana, Sim. né? Quando a gente pensa nisso e a gente pensa no ferramenta na função certa, que é o que a gente conversou no início, Uhum. o que você acha que o Norton nasceu para executar? Você acha que o Norton nasceu, por exemplo, para ser empresário, para impactar as pessoas através dos treinos? Como que você enxerga isso? Qual que é a sua função no mundo? Ó, eu nunca sonhei em viver o que eu vivo. Nunca Uau. passou na minha cabeça. Eu nunca tive o desejo, o sonho, nossa, um dia eu quero ser milionário. Nunca tive. Nunca passou isso por mim. Sempre quis, lógico, trabalhar para ter uma vida boa, poder ajudar. Tem um certo nível de conforto. Ter um certo nível de conforto para mim, para minha família. Mas nunca pensei em viver o que eu vivo. Né? Tudo que eu planejei na minha vida não aconteceu. Que é quando eu falo para as pessoas às vezes elas podem olhar para tudo que eu planejei na minha vida e falar assim, pô, esse cara deve ser um cara frustrado, né? Mas o que eu aprendi com a vida, eu aprendi com Deus, é que nem tudo que você sonha vai acontecer, mas vai acontecer coisas na sua vida maravilhosas que você também nunca sonhou. Eu não estou no controle da minha vida. É uma ilusão e é uma verdade que é difícil das pessoas entenderem. Eu não estou no controle da minha vida. Eu já tentei estar no controle da minha vida e deu errado. Por isso que hoje eu falo, eu coloquei o controle da minha vida nas mãos de Deus e eu não sou mais o motorista, eu sou o passageiro hoje em dia, entendeu? E o que eu entendi, né, sobre propósito? Propósito de vida. O meu propósito de vida, ele é o mesmo que o seu. É o mesmo que o dele, é o mesmo que o dele. O propósito de vida de todo mundo é o mesmo. As ferramentas são diferentes. Os dons, os talentos são diferentes. Mas o propósito... Para que você foi feito? Você foi feito para amar o próximo. Você foi feito para isso. Eu fui feito para quê? Para amar o próximo. Uau. Ele, para amar o próximo. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa função. Porque propósito não sou eu que defino. Não é... a gente falou de faca. Quem definiu o propósito da faca não foi a faca, foi o criador da faca. Quem definiu o meu propósito não sou eu, foi o meu criador, foi Deus. Ele me colocou aqui por um propósito, mas ele me deu ferramentas que são dons e são talentos. Então assim, exerça o propósito com esses dons, com esses talentos. São dicas, né? Como é que você vai conseguir exercer melhor esse propósito? Vai ser com aquilo que eu te dei, bom, né? com aquilo que é bom. O seu, através da comunicação, né, o que você fala, as pessoas que você traz, o quanto você inspira, são coisas que você não imagina e você acho que nunca vai imaginar. As pessoas que são atingidas através do seu podcast, através das coisas que você faz. Né? Às vezes, Deus ele colocou esse plano do podcast, às vezes por causa de uma pessoa que ela vai assistir. Não é por, às vezes, a visualização teve 1.000 visualizações, 10.000 visualizações, já tive na história do podcast 200.000 visualizações. Às vezes, Deus ele fez isso aqui acontecer por causa de uma pessoa, que ela precisava ouvir, às vezes, uma frase, de tantos podcasts, uma frase. Então, eu vejo que, independente do que eu fizer, seja dando aula hoje, ou amanhã trabalhando com outra coisa, sei lá, vou dar um exemplo, amanhã eu estou vendendo carro. Independente do que eu faça, o meu propósito sempre vai ser amar o próximo. O propósito, ele não pode terminar em mim. Ou seja, se o meu propósito ele for ganhar dinheiro e ponto final, eu não entendi nada da vida.
Eu acho que se o propósito ele acaba em você, você não entendeu nada da vida. Na verdade, o propósito ele passa por mim. Ele passa por mim e chega em você, e passa em você e chega nele. Então, o propósito é nós sermos instrumentos de Deus para levar o amor de Deus. Deus, ele quer dar um sorriso para alguém. Ele não vai descer e dar um sorriso para alguém. Ele vai usar você para dar um sorriso para alguém. Deus, ele quer abraçar alguém. Ele não vai descer e abraçar para alguém. Ele vai te usar para abraçar alguém. Uau. Então, eu vejo que o meu propósito, o seu propósito, o nosso propósito é o mesmo. As diferenças são os instrumentos, são os dons, são os talentos. Por isso que Deus não me fez mais do que você, não me fez menor do que você. Ele colocou funções diferentes, mas no final, quando você citou a mesma obra. A mesma obra, que você falou de subir o prédio, a obra é aquela, o propósito é esse. Mas as funções de vocês, os dons, os talentos, ele distribuiu aqui para cada um, mas o objetivo é isso. E, cara, vai totalmente de encontro com o que a gente acredita. Até me emocionei porque, cara, não é comum, apesar de ser, depois que você entende isso, não faz mais sentido ser de outra forma. Sim. Né? Depois que você tem esse entendimento, depois que você tem essa experiência, principalmente com Deus, você fala assim, cara, mas não tem sentido nenhum eu não agir dessa forma. Né? Mesmo tendo o livre-arbítrio de escolher usar outras formas, agir de outras formas, não faz mais sentido. E apesar de ser tão óbvio para quem tem essa experiência, não é o mais comum que acontece hoje. Sim. Né? Não é o normal. Então, assim, quando a gente escuta alguém falando disso também, dessa maneira, cara, pra gente é muito louco. Porque fala assim, cara, existem mais pessoas que acreditam nessa mesma obra, que estão no mesmo canteiro de obras, então que vai muito além do dinheiro. E Norton, eu lembro do dia, cara, que eu entendi o porquê que eu tava aqui. Foi muito louco, né? Como tudo começou, o porquê que a gente começou a gravar e tal. E eu achava no início que era sobre realmente conversar com as pessoas para contribuir no resultado de outras pessoas. E eu já achava isso genuíno pra caramba, cara. Tipo, passar pra frente aquilo que você teve a oportunidade de realizar, passar a benção pra frente, tudo aquilo que você falou de não terminar em você. Mas um dia, eu lembro que eu acordei e tinha lá nas solicitações de mensagens do Instagram do Forjando, algumas mensagens aí, naquele dia em especial, eu mesmo fui ler as mensagens e não a nossa social media. E aí tinha uma mensagem de um cara lá, e aí eu cliquei na mensagem do cara, e a mensagem dizia mais ou menos assim, tô passando aqui para agradecer porque na entrevista de ontem, eu assisti a entrevista com o fulano de tal ontem, e a minha vida, eu tava numa depressão tão profunda que não fazia mais sentido eu estar vivo. E quando eu assisti a entrevista tal, e eu escutei tal coisa, aquilo me trouxe mais esperança, a ponto de eu decidir não tirar mais a minha vida. Irmão, e quando eu li aquilo, eu entendi que não tinha nada a ver com o resultado. Tinha a ver com vidas. Sim. Tinha a ver com levar a esperança para pessoas que a gente nem faz ideia que existam, que acreditar na vida de novo. Total. Uma vida ela é mais importante do que o mundo inteiro. Na verdade, você salvou o mundo. Cara, nisso. Né? E nesse dia eu pensei, uau, eu entendi o porquê que eu tô aqui. E outra coisa que eu aprendi, cara, é que às vezes a gente, essa conversa aqui pra gente seja uma conversa. Seja uma conversa normal, uma conversa da hora e tal. Talvez pra pessoa que esteja assistindo, é o que ela precisava pra decidir não se matar, cara. Sim, total. A gente nunca sabe o peso que a nossa mensagem tem pra outra pessoa. Pra circunstâncias que outras pessoas estão vivendo. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar um monte de coisa, falar de Deus, sendo que a gente tem uma vida boa pra caramba, que a gente já superou um monte de perrengue, hoje que a gente sempre tem comida na mesa. E às vezes a pessoa que tá passando uma situação totalmente adversa, olhar pra isso e, tipo, entender e decidir que ela tem esperança pra viver, que o jogo pode virar, irmão, isso pra mim foi o que mudou o jogo. Nesse dia, eu entendi que o meu objetivo aqui era totalmente outro, cara. Não, você viu o propósito literalmente na tua frente, né, acontecer. Uma coisa que marcou muito, né, as minhas lives e a Maria, né, com certeza ela vai assistir. Maria, um beijo pra você. A Maria, ela é uma pessoa que ela representa muito ali pra gente nesse sentido, porque o pessoal sempre coloca num slogan, né, uma frase que é você é importante, né, nas minhas lives, né? Porque que acontece? Nessa que eu te falei de eu chamar sempre alguém para entrar na minha live, para falar e o pessoal se emociona, chora,
Isso era em 2020. Eu chamei ali a Maria, né? Ela estava ali na minha live. Não Aleatório. Sei o quê, aleatório. Chamei e ela aceitou. Mas ela aceitou meio que... Sabe, apertou o botão ali, sei lá se ela ia aceitar. Não. E ela apareceu ali assim na minha live, né? E uma galera, né? Milhares de pessoas ali na live. E quando ela entrou na live, ela começou a falar sobre a vida dela e ela começou a chorar muito, né? Porque ela sempre no final das minhas lives, né? Eu gosto também de falar 3, 4 minutos com as pessoas. Eu falo alguma palavra, alguma coisa, né? Ali. E aí eu falei, e aí ela falou assim, ó, preciso te contar porque semana passada eu tava para me matar. Ela falou assim, eu Ao tava vivo. ao vivo. Ela tava para me matar, não sei o quê. E você falou uma palavra no final da live e você falou, você é importante. E quando ela falou isso, tipo assim, ela começou a chorar muito. Ela falou assim, ó, essa frase que você disse salvou minha vida. E aí ela foi na minha academia. Eu fui conhecer ela na casa dela, eu fiz uma surpresa, fui na casa dela, conhecer ela. E aí levei ela na minha academia e ela tem tatuado, né, hoje, essa frase, você é importante. Ela fala, isso salvou minha vida, o que você falou. Nesse dia, foi algo que, assim, eu falei, putz, tudo que aconteceu, tudo que rolou, todas as coisas, nada tem sentido se não for para levar algo a mais para as pessoas, né? Treinamento, legal, né? Eu te passar um treinamento, você emagrecer, ficar com a barriga tanquinho, legal, beleza, mas isso... É a desculpa para impactar a vida. Exato, isso em um mês que você pisa na bola, às vezes você perde todo esse trabalho, entendeu? Mas aquela semente que você coloca na vida das pessoas, isso vai frutificar. No tempo certo vai frutificar e isso é algo que fica para sempre, né? Então, eu não quero... eu falo, o dia que eu morrer, eu não quero que fale assim, nossa, um dia o Norton me passou um treino que queimou meu abdômen. Eu não quero que as pessoas nem vão lembrar disso, mas assim, eu falo assim, pô, o Norton foi um cara que um dia falou isso, e isso mudou minha vida. E sabe? você tinha ideia que essa frase era tão impactante assim? Não, mas foi algo que eu falei ali e que eu falo, às vezes Deus queria falar para ela, ele só me usou, entendeu? Então, ali assim, então é aquele negócio de você se abrir para ser um instrumento, né? Para você ser o caminho canal, né? e não o ponto final. Né? Então, eu não posso ser o ponto final das coisas, né? Você não pode ser o ponto final das coisas. A gente tem que ser o caminho para algo. Né? E, cara, tipo assim, você vê que quando você me fala um negócio desse, você vê que o lance do treino, o lance, tipo, saúde ali, ele é segundo plano, né, cara? O treino é um instrumento para algo maior. O podcast é um instrumento para algo maior. Né? Isso aqui é um caminho e não um ponto final. E quando que você entendeu isso? Porque, cara, isso não é algo simples de entender. Não é, se fosse, muito mais gente agiria dessa forma, pensaria dessa forma. Quando que deu essa virada de chave que, tipo assim, meu, é muito maior do que eu imagino? Você se lembra quando foi isso? Eu acho que foi várias experiências que foi trazendo um pouco essa consciência, né? Quando eu falo assim que eu sonhei e planejei muitas coisas na minha vida que não aconteceram, mas se olhar tudo que eu planejei e tudo que eu sonhei, tudo apontavam para mim. Tudo era para mim. O ponto final era em mim, né? Era o meu sonho, eram as minhas vontades, eu acredito assim, tentar falar de uma maneira mais fácil para a galera entender. Eu tratava Deus, eu acho que como um gênio da lâmpada. Como eu esfregasse e chamasse ele quando eu preciso, para ele realizar os meus desejos. Uau. Então eu fazia de Deus o gênio da lâmpada. E aí, quando eu tive a consciência de o que é Deus, como que é andar com Deus, qual que é a minha função na história, o jogo começou a mudar. Eu sempre cito um exemplo para as pessoas que eu vejo, qual que é um processo que eu passei e muita gente eu vejo passando. Imagina que a tua vida é um carro, tá? Você está dirigindo esse carro.
E você tá passando, você tem ali o seu mapa com os teus sonhos, com os caminhos que você quer fazer, com os teus objetivos. E você olhando o mapa, você vai dirigindo o teu carro, você vai dirigindo a tua vida e você vai passando lombada, passando num buraco, raspa o carro ali, e curva para lá, curva para cá. Você vai pegando todos os caminhos e nesse caminho muitas coisas vão acontecendo. Né? Por isso que você vai batendo ali, não Vai sei o furar um quê. pneu. Vai furar o pneu. Então vai acontecendo várias coisas durante essa jornada, né? Você olhando o seu mapa, o seu plano de vida que você quer ali. Chega num determinado momento em que você vê um cara fazendo um sinal ali no meio do caminho. E aí você chega, você para ali e fala, putz, é Jesus que está aqui. Encontrei Jesus no meu caminho, né? Vou abrir a porta, né? Eu abro a porta e convido Jesus para entrar na minha vida, no meu carro. E beleza. E ele entra e aí a gente vai seguindo o caminho, eu mostro o mapa para ele, vamos indo. Mas eu continuo furando pneu, eu continuo batendo, ralando, quebrando a lanterna, vai acontecendo tudo. E eu olho e falo assim, quando eu não tinha Jesus era de um jeito e agora que eu tenho Jesus continua sendo do mesmo jeito? O que está acontecendo, né? E eu já ouvi falar tantas coisas de Jesus, já ouvi falar tantas coisas de Deus. E aí é a hora que ele vira e fala assim, então, é que quando você abriu a porta, você abriu para eu sentar no banco do motorista, do passageiro. Mas eu devia estar aqui, ó, no banco do motorista, no seu lugar. Eu devia estar no volante. Né? Então, muitas vezes a gente convida Deus para entrar na nossa vida, mas a gente não solta o volante. Então, eu fiz muito disso na minha vida. Né? Eu convidei Deus para entrar na minha vida, mas eu não soltava o volante. O mapa continuava sendo meu. Continuava sendo os meus sonhos, os meus objetivos, o meu caminho. A partir do momento que eu cansei, teve um dia que eu fui para o meu quarto e eu fiz uma oração com Deus e foi quando eu falei que eu cansei de tudo. Eu falei que eu tinha medo até de sonhar. Eu falei, porque tudo que eu sonhei na minha vida não aconteceu. Aí eu falei, Deus, faz a tua vontade, faz os teus propósitos, o porquê que você me colocou aqui, faz do teu jeito. Que eu cansei de fazer do meu jeito. Tudo começou a mudar na minha vida. Uau. Foi porque eu falo, nesse dia, no meu quarto, foi o dia que eu soltei o volante. Então, Uau. assim, as coisas começaram a acontecer que até me emociono. Porque que eu vejo que, cara, a gente passa por tantas coisas na vida, não tendo dinheiro ou tendo dinheiro, tendo reconhecimento ou não tendo reconhecimento, tendo seguidor ou não tendo seguidor. Tudo pode acontecer na sua vida. Mas você nunca vai ser algo se você não tiver Deus na sua vida. Todas essas coisas, elas são vaidades, são importantes, mas elas são vaidades, são coisas que elas vão passar. E a vida ela é feita de fases boas, fases ruins, de estações. Mas em todas as estações, em todas as fases, eu preciso ter Deus comigo. Eu preciso ter Deus no meu barco. Na verdade, eu preciso estar no barco dele, né? Não ele no meu. E aí eu entendo o propósito, eu entendo a vida, eu entendo qual o instrumento que eu sou e qual que é a minha função. Fora isso, eu vou sempre correr para algo que sempre vai ficar apontando para mim. E fazendo força com os próprios braços, né? E por isso que a gente vê tantas pessoas que a gente fala, essa pessoa tem tudo que eu gostaria de ter, tem todas as coisas. Por que essa pessoa se matou? Por que essa pessoa ela vive uma tristeza profunda e ela tem tudo? A gente vê que às vezes ela tem tudo e mesmo esse tudo nada preenche ela, né? Por isso que a vida ela vai muito mais além do que todas essas coisas, né? Então a minha conversa com Deus é que eu nunca vou terminar de ser forjado. Eu estou sendo forjado até meu último dia de vida. É isso aí, a gente acredita nisso também. Então, Mas sabe uma coisa que eu tenho dúvida, cara? Eu acredito exatamente nisso. E a gente vive exatamente isso aqui. E nas minhas conversas com Deus, assim, cara, eu peço muito pra ele me mostrar no sentido assim, me mostra o que eu preciso fazer. Porque tem que ter um cuidado também pra gente não achar que a gente não vai precisar fazer nada, não vai precisar fazer a nossa parte. Como que você sabe qual é a sua hora de fazer a sua parte,
E quando que você sabe que é do tipo assim, meu, não é com a minha força agora que isso vai se realizar? Você tem esse discernimento, assim? Não, assim, o que eu procuro fazer é fazer tudo que estiver ao meu alcance, né? E procurar dar o meu melhor em tudo. No meu melhor em tudo eu digo assim, ó, eu vou fazer um podcast, eu vou tentar dar o meu melhor no podcast. Eu vou ter que sair para passear com o cachorro, é dar o meu melhor no sair para passear com o cachorro. Porque quando você dá... A pior coisa da vida, eu acho, que é quando você tenta algo e não acontece, aí você olha para trás e você fala, putz, mas eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais. Uau. Você sabe que você não deu o seu 100%. Então, eu prefiro eu dar o meu 100%, o meu 1000% em algo, em um sonho, em um plano, e colocar nas mãos de Deus, porque se não der certo, eu vou entender assim, putz, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Não deu certo, eu vejo que não era da vontade de Deus. Tá, entendi. Né? Então, eu prefiro do que, às vezes, olhar para trás e falar, nossa, eu fiz isso, mas eu poderia ter... Né, me esforçado um pouquinho mais, eu podia ter feito. Entendi. Então, nunca vai ser por falta de energia sua no processo, né? De não se esforçar o suficiente para realizar. É a maneira como eu encaro, né? Mas faz nesse muito sentido. Né? Porque a única coisa que Deus não pode fazer é a sua parte. É a única coisa. Né? Então, e ninguém mais. A sua parte é só você que pode fazer a sua parte. Então, os instrumentos foi te dado. Né? E então você utilizar esses instrumentos da maneira que o dom, o talento que foi te entregue é porque você tem capacidade para isso. Né? Então utilize e faça o seu 100%. Não tem ninguém melhor do que você para fazer o que você tem que fazer. Né? E o resto coloca nas mãos de Deus e para que o além disso, que é a nossa, é onde a gente não é capaz, acontecer. Cara, eu vou te falar que eu tô muito surpreso, assim. A gente nunca cria roteiro aqui. Eu acho que justamente pra isso que aconteceu aqui hoje. Que é a gente não colocar limites, não colocar direção pra onde a gente vai conversar. Eu acho que quando a gente não coloca roteiro, a gente possibilita que coisas como essas aconteçam. Da gente conversar coisas que a gente não imaginava e a gente conhecer a pessoa de fato que a gente nem imaginava que a pessoa era, né? E Deus faz isso aqui, né? A gente fala assim, cara, Deus, usa-nos aqui para que a gente possa dar o melhor e sair o que precisa sair, não o que a gente quer que saia, né? E vou te falar, cara, que da minha cabeça era basicamente saúde hoje. Eu vou falar de saúde. Mas vai além. E, cara... Não, na hora que você falou comigo, né? Você explicou toda a história do Forjando. Para mim, eu achei muito interessante, muito legal. Porque, na verdade, por mais que você fale, vamos falar sobre o mundo de empreendedorismo, né? E usar a analogia, né, do forjando. Na verdade, você está forjando vidas, né? Independente se a pessoa ela sonha em empreender ou não, né? Você está forjando vidas, forjando princípios, forjando caráter. E isso são coisas que, na vida de qualquer ser humano, existem valores e princípios que têm que ser inegociáveis, né? Então, você forjar isso, né, é fundamental. E é muito legal esse papo, isso que você falou. Porque o fato de ter que passar pelo fogo, né, da humildade, é você se esvaziar de todo o teu eu, de todo o teu ego. É isso mesmo. Né? E é difícil pra caramba, muito. velho. Porra, é difícil pra caramba. Você se esvaziar de você para aprender algo novo na profissão, no empreendedorismo, no que quer, é o se esvaziar na hora de você também conversar com Deus, na hora de você abrir mão de você. Aquilo não tem como eu colocar algo dentro de uma caixa, né, sem tirar o que já está lá dentro. Né? Então é a mesma coisa, não tem como eu colocar às vezes Deus para dentro da minha vida se o meu ego está ocupando tudo. Né? Então, eu aprender coisas novas se eu acho que eu já sei tudo. E, cara, um dia eu li um negócio que me marcou muito e quando marca muito é porque a gente entende que tem uma verdade ali, a gente fala assim, putz, né? Que dizia bem assim, ó, apesar de ser muito simples, eu acho que você vai entender a profundidade disso.
Não existe como, dentro da mesma pessoa, dentro do mesmo vaso lá que o livro falava, ter humildade e orgulho. Ou você é orgulhoso, ou você é humilde. Não tem como você ser 1% humilde, 10% humilde. Ou você se esvazia do orgulho para a humildade habitar ali dentro, ou você é orgulhoso. Não tem como ser meio a meio. E tem uma frase que é muito clichê, que provavelmente você já deve ter escutado, que é o seguinte: o difícil não é ter sucesso, o difícil é você conseguir manter esse sucesso. E aí, quando a gente começou a gravar, essa era a primeira coisa que a gente perguntava para as pessoas. Cara, depois que você chegou, teve um resultado expressivo, qual que é o desafio de continuar e tal, tal, tal? Porque a gente queria responder essa pergunta. E olha que louco, cara. Você sabe o que dificulta esse processo? Quando a pessoa tá buscando um resultado acima da média, na maioria dos casos, ela tá 100% maleável. Pô, ela precisa aprender isso, ela aprende. Ela precisa fazer aquilo, ela faz também. Ela escuta o cara que tá ali e tal. Quando a pessoa, ela atinge o resultado, ela automaticamente na maioria dos casos, ela se deixa ser preenchida pelaquela falsa sensação de já ser autossuficiente. Tipo assim, cara, agora eu já sou bom pra caramba. E aí esse acho que já sou bom pra caramba é quando o ferro esfria e a pessoa não aprende mais nada. Quando você para de aprender, quando você para de ouvir outras pessoas, é quando o seu resultado ele tem prazo de validade. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente falou assim, cara, não importa o resultado que a gente vai alcançar. A ferramenta, ela nunca vai ser mais importante que a obra. Porque a ferramenta, ela tem prazo de validade, a obra não. Então, quando você fala que você fazia planos para si, aqui a gente fala, na analogia da Ford, a gente fala assim, pô, é o cara que tá preocupado em se fortalecer como ferramenta e não a obra. Então, quando a pessoa tá preocupada em contribuir com a obra, é que a gente entende que o processo tá certo. Porque uma obra, um prédio de 20 andares, ela ajuda muito mais pessoas do que uma única ferramenta. Então, qual que é o nosso parâmetro aqui pra gente, pô, vamos investir em tal projeto, vamos realizar tal coisa? Tá, esse projeto vai me beneficiar ou vai beneficiar a obra? Vai me beneficiar como ferramenta ou vai beneficiar a obra, o canteiro de obra como um todo? E aí foi no dia que eu percebi que, cara, o lance da humildade é a base Total. pra qualquer resultado e pro tempo que esse resultado vai perdurar, cara. O que você falou né, de quando você tá nessa subida, né, de que o cara tá mais maleável, né? Uma coisa que é a mais pura verdade é ninguém tropeça numa montanha. As pessoas tropeçam em pedras. Né? A montanha, ela nunca vai fazer você cair, mas pedrinhas vão fazer você cair. Os pequenos detalhes da vida, né? Os pequenos desvios da vida é onde a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Na falta de humildade. Pequenos desvios, eles mudam totalmente destinos. Se você pegar um piloto de avião e ele tem que traçar a rota de voo dele, e ao invés de colocar a curva a 33 graus, ele colocar 34 graus, no mínimo, é um grau só. Mas o destino final é outro. Vai ser totalmente diferente. Então, esses pequenos desvios, né, que a arrogância às vezes nos traz, né? Ah, eu sei o que eu estou fazendo. Eles podem mudar totalmente destinos. Né? Pessoas que, às vezes, se você pegar um jovem que ele tem problema com bebida alcoólica, ele não caiu na garrafa de uísque. Ele começou a cair no só um gole. Experimenta, só um gole. O jovem que tem problema com drogas, teve uma overdose, e o problema dele não foi a overdose, foi experimenta isso aqui. Então, esses pequenos desvios da vida, eles podem transformar totalmente a nossa vida para um lado ruim. E é onde entra a falta de humildade, quando a gente já está lá no topo, a pedrinha que a gente tropeça. Então, por mais resultado que a gente alcance na vida, você lembrar de onde você saiu, lembrar de onde Deus te tirou, lembrar que por mais que eu tenha planos, eu não sou nada sem Deus. Mas você é um exemplo da pessoa que viveu os dois lados da moeda. Tanto a parte de não ter recursos abundantes, quanto hoje ter um recurso muito maior do que você já teve.
Isso, de certa forma, traz, na maioria dos casos, um certo empoderamento, que é o que faz a pessoa achar que ela não precisa de mais ninguém, que ela pode fazer qualquer coisa e tudo mais. Como que você lida para que esse resultado ele não influencie no Norton como pessoa? E evite que o Norton tropece nesses detalhes que você fez, cara. Acho que o fato de eu nunca ter sonhado, que eu falei, eu nunca ter sonhado em ganhar dinheiro e não sei o quê, e comprar isso, comprar aquilo, pra mim Não te impressiona? ele virou, assim, dinheiro, ele é legal, mas eu entendo que ele é um instrumento para algo, né? O dinheiro, pra mim, ele serve para ajudar minha família, para ajudar causas sociais, porque senão eu vou só ficar tentando preencher o meu ego com ele, com coisas, enfim, que são legais, lógico, ter, mas eu tenho que entender que não é a função principal dele, não deve ser a função principal dele. E o fato de eu nunca ter me deslumbrado com isso de buscar, né? Porque eu entendo que a vida tudo é fase. Eu tô numa fase boa, mas eu não sei se daqui a pouco isso vai melhorar mais ainda, ou vai dar uma estabilizada, eu não sei. Mas eu sou muito pé no chão com essas coisas, acho que pelo Legal. fato de eu nunca ter... Nossa, um dia eu quero isso, Eu acho que o entendeu? lance de não se impressionar também ele é muito determinante, né? Porque quando você não se impressiona com alguma coisa, você consegue, né? E você sabe, eu acho que você tem um negócio, uma característica muito legal, que acho que pode contribuir aí, vai com a maioria dos jovens, pra gente não dizer 90%. Eu vivenciei um período na faculdade, cara, que eu tive contato com esses jovens e fui um desses jovens, então é conhecimento de causa mesmo. Uhum. Quando você tá na faculdade, tu tá num ambiente desse assim, o sonho, o desejo, eu acho que nem é sonho, o desejo da maioria desses jovens é o quê? É terminar ali a faculdade, é fazer muito dinheiro, porque a maioria dos casos a gente quer comprar um carrão, ter uma casona e ficar com várias mulheres e é isso. Basicamente o jovem, como de uma maneira geral, a direção é essa, principalmente quando você está na universidade, num ambiente como esse, e tudo ali é potencializado. Hoje, basicamente, você teria as circunstâncias, vive as circunstâncias, as condições do que a maioria desses jovens gostaria de viver, que é ter uma vida financeira, que é ter um cara com conteúdo, ser relevante na internet, ter acesso a, sei lá, N mulheres e tudo mais, e você escolhe não usufruir disso. O que você acha que é a sua consciência, o porquê que você não vive isso que os jovens lá têm esse desejo de viver? O que te faz pensar diferente? O que eu vejo que falta hoje para muitos jovens... Isso que eu falei faz sentido, né? Total. O que eu vejo hoje, o que falta pro jovem, para essa geração, são referências. O que determina muitas coisas na cabeça do jovem são referências ou falta de referência, né? E eu, graças a Deus, eu tive referências boas nesse sentido na minha vida, né? Assim, na minha família, né? O meu pai, minha mãe, o casamento deles, né? A família deles. Tá. E eu tive amigos que sempre foram inspiração, referência para mim, né? Eu sou amigo de infância do Kaká, né? O Kaká é jogador. E que a gente teve com o mesmo professor de tênis, ele mora aqui pertinho. Tem que chamar, ele tá morando aqui, tem que chamar ele pra vir aqui. O Edmilson já fez a ponte pra gente lá, eu acho que ele viajou e tal. Uhum. Mas enfim, talvez você até nos ajude com isso agora. Ajudo. Eu sou padrinho do Kaká, de casamento, a gente é amigo legal. desde criança. Então, assim, ele também foi ele foi um cara muito importante na minha vida, né? Ele sabe de tudo da minha vida. Eu tenho um livro, ele que fez o prefácio do meu livro, tudo. Então, assim, ele sempre foi um cara para mim referência fora de campo, não dentro de campo que todo mundo vê. Então, como pessoa, tudo que aconteceu na vida dele e como ele manteve sempre os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, ele foi um cara que sempre pegou muito no meu pé, ele, a família dele, né? Então, eu acho muito importante você ter referências, né? Uma coisa que eu falo dos meus pais, os meus pais, eles foram as pessoas que mais me puxaram para baixo na vida, mas no bom sentido, né? Quando eu explico isso. Que quando algo vai acontecendo na nossa vida, você vai ganhando um pouquinho de dinheiro, vai se destacando alguma coisa, e o seu pé, ele começa a levantar,
você começa já a tirar os pés do chão, é a hora que é muito importante as referências, ou sua família, quem for, você ter pessoas que te puxem para baixo, te firmem os pés no chão. Assim, não, calma, não é por aí. Então, o que mais a gente tem na vida são pessoas que, às vezes, elas querem, no teu sucesso, querer aproveitar com você e te tirar do chão, né? Aproveitar essa onda. E quanto mais coisas você vai conquistando, você vai tendo mais acesso àquilo que você sonha, aquilo que você quer, e menos não você vai ouvindo na vida. Isso é muito perigoso. Tenham amigos que te falem não. Tenham amigos que te coloquem contra a parede, que questionem, né, muito você, princípios e todas as coisas. Porque de más companhias a gente está cheio, né? Mas pessoas que às vezes elas vão te colocar no chão, te falar a verdade, te colocar a situação real, são poucas, né? Então eu acho isso muito importante. Graças a Deus eu tive na minha vida nisso, essas referências, que hoje eu vejo que as referências elas estão muito trocadas, né? Tanto no meio mídia, o que for, quem são referências hoje para a nossa geração, eu acho um pouco perigoso, sabe? O fato das pessoas, a gente vê pessoas que não acreditam mais no casamento, porque faltam referências de relacionamento, né? E o que a gente ouve, o que gera de notícia é só traição, é só isso. Então a mídia mostra só isso. Contribui para a parte negativa da referência total. também. Então a referência de casamento é algo que é infeliz, né? Que as pessoas acabam tendo na cabeça delas, porque as referências que tem que ser mostradas não são mostradas. Então eu acho muito bom você se cercar de boas referências. Uau, isso muda o jogo, né? Porque eu lembro que, cara, minha vida mudou exatamente quando aconteceu isso. Quando eu tava lá no ambiente da faculdade, que, tipo, vivia a vida lá da faculdade, enfim, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Renan Dalzotto, que hoje é técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Cara, eu conheci um mundo totalmente diferente, cara. E aí eu pensei assim, eu lembro que eu questionei até hoje, um dia eu fiquei pensando, falei, cara, mas isso que eu e meus amigos estamos fazendo não nos traz aqui onde o Renan tá, cara. E eu achava a vida do Renan massa pra caramba. E eu pensava assim, cara, mas se o que eu tô fazendo não me traz aqui, por que eu faço o que eu faço? Sacou? E é muito difícil parar pra questionar isso. Porque você vai viver num flow, assim, dia após dia, e aí você reúne com os amigos, aí vocês bebem, aí vocês vão pra festa e tal. Bom, e quando você para pra se dar conta, se você pensar um pouquinho só, você começa a se dar conta que não faz sentido aquilo. E você passou uma fase assim, já? Já. Na hora que você vai olhar, o buraco já tá cavado há um tempo e você não percebeu. Exatamente. Aí você sair do buraco, aí envolve o fogo, a hora que você vai entrar no fogo, né? É dolorido, né? O olhar para dentro, o olhar para si é dolorido, né? Eu acho que o lugar que as pessoas mais fogem é o de se olhar para dentro, né? Na vida é muito mais fácil e muito mais cômodo eu procurar culpados para tudo, né? Então, eu culpo minha família, eu culpo a minha criação, eu culpo Deus, eu culpo signos, eu culpo tudo, mas eu não olho para mim, né? Então, o se olhar no espelho é dolorido, o se olhar no espelho necessita de coragem, porque o se olhar no espelho te faz passar pelo fogo, né? Então, eu olhar pra mim e falar, cara, putz, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, nossa, como eu sou falho nisso, como eu sou falho naquilo, né? Não tem culpados, culpado sou eu, né? Eu preciso mudar, né? Para que as coisas externamente mudem, não é o externo mudar para que eu me mude, né? Então isso é um processo que simples parece falando, mas ele é um processo doloroso, é desafiador, cara. É muito. Então, mas é o processo, é o caminho, né? É o caminho. Não tem como você fugir. Um dia no tênis, usando esse exemplo que você falou, o professor do tênis um dia falou assim, cara, a gente errava lá o exercício que ele passava, e aí a coisa mais natural que tem no tênis, e que você nem se dá conta, é que quando você erra, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? É olhar pra raquete, pô. Sim. Porra! Sim. Aí um dia ele falou assim, o problema não tá na raquete não, cara. E a 99,9% das pessoas, atletas profissionais que erram, a primeira coisa que
que faz quando erra é tipo olhar pra raquete. Sim. E tipo assim, é a mesma coisa que a gente faz na vida. Aham. Quando alguma coisa dá errado, a primeira coisa que a gente faz é olhar pra qualquer outra coisa e Quem é o não... culpado? Quem é o culpado, né? Sacou? É. Então, assim, é um tapa na cara, mas, meu, não tem como fugir. Chega uma hora que você não tem mais como fugir, né, cara? É o processo, é o caminho que é inevitável se você quer uma transformação, se você quer uma mudança. Senão você sempre vai continuar na mesma coisa, né? Inclusive, quando a pessoa toma consciência disso, até na parte dela criar essa disciplina de treinos, por exemplo, ela acaba facilitando também esse processo dela desenvolver essa disciplina, né? Sim, ela entender que a disciplina, a constância é o que vai fazer ela chegar num resultado e não a motivação. Motivação tem um dia que vai vir, mas a maioria dos dias ela não vai vir, né? Eu preciso ser disciplinado, eu preciso fazer o que precisa ser feito. O que a gente fala, a diferença entre adulto e criança, né? A criança faz o que ela quer, né? O adulto faz o que precisa ser feito. Então, é a chamada disciplina, né? Você é disciplinado em ir trabalhar na tua empresa todos os dias, porque senão você vai ser mandado embora e porque você quer o salário. Mas a disciplina de você estar ali num treinamento, né? De você buscar o teu sonho, a maioria dos dias não vai estar favorável a você. Uau. A maioria dos dias... Eu faço uma analogia sempre com os meus alunos durante o treino. Eu falo assim, ó, durante um treino, você vai viver todas as sensações do mundo. Vai ter hora do treino que você vai gostar. Vai ter hora do treino que você vai odiar. Vai ter hora do treino que você vai me amar. Vai ter hora do treino que você vai querer me xingar. Daí. Vai ter exercício que você vai gostar e exercício que você vai odiar. Vai ter horas que você vai dar vontade de desistir. A vida é a mesma coisa. Vai ter dias na sua vida que você vai amar, vai ter dias que você vai odiar, que você não vê a hora daquele dia acabar. Vai ter dia que você vai querer jogar tudo pra cima e desistir de tudo. Vai ter dias que vão ser mais alegres, vão ser mais legais. Vai ter dias que, vai ser sensacional. A mesma coisa que você vai sentir aqui no treino são coisas que você vai vivenciar na tua vida. Então, mas você precisa fazer o exercício que você não gosta, você precisa fazer ele. Você não vai fazer só o que você gosta. Na vida, você vai ter que passar por dias que você não gosta. Você vai ter que cumprir tarefas que você não gosta. Mas elas são necessárias, né? Para eu fazer o que eu quero, primeiro eu preciso fazer o que eu não quero, né? Para eu poder ter essa liberdade, né? E só a disciplina, só a constância que vai me levar ao que eu busco, o que eu sonho, isso tanto na parte física quanto um sonho de vida, o que for, né? Qualquer coisa, né? É um princípio, né? É um princípio. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada, né? As pessoas elas precisam entender isso. Nada vai vir por acaso, nada vem do dia para noite. Nossa, aconteceu isso na sua vida. Nossa, do dia para noite aconteceu. O do dia para noite, às vezes levou anos que você não viu, né? Então, é muita disciplina, é você ser consistente, né, naquilo e algo que só cada um vai saber passar, cada um que vive, né, o propósito vai saber passar por aquilo, né? Um dia o Jacob Petri, você conhece ele ou não? Sim, conheço. Uhum. Ele teve aqui e, cara, um dia ele falou um negócio na entrevista que fazia muito tempo, assim, que eu não, tipo, caraca, como é aquele lance, né? Como é simples, mas como é profundo ao mesmo tempo, né? Que ele falou assim, Vini, o que as pessoas mais falam hoje que elas querem é liberdade, pô. Liberdade, não, eu quero ser livre. Quer ganhar dinheiro pra quê? Eu quero ser livre. Quer não sei o quê, eu quero ser livre. Quer ter um carro pra quê? Eu quero ser livre. E as pessoas, elas confundiram um pouco o conceito de liberdade. Porque quando você faz tudo o que você quer, isso não é ser livre. Você é livre quando você faz o que precisa ser feito. Porque quando você faz tudo o que você quer, você é escravo dos seus desejos. Total. Cara, e olha como é contraintuitivo isso. É. Porque eu, inconscientemente, achava assim, putz, se eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre. Uhum. E não, quando eu faço tudo o que eu quero, eu sou escravo dos meus desejos. Mas quando eu faço o que precisa ser feito, é aí que eu sou livre. Porque daí eu escolho fazer o que precisa ser feito. Cara, olha que louco. A minha irmã, ela fala algo parecido. A minha irmã mais velha, ela fala que ser livre é saber falar não, né? Porque senão você é escravo do sim, e o sim é os seus desejos, né? Então, veio... Para os jovens, né? Veio aquela... tá todo mundo bebendo, você não vai beber? Tá todo mundo fazendo isso, você não vai fazer? O saber falar não é a liberdade, né? O sim, ele vai te aprisionar, né? E escravo do desejo. E, cara, hoje, apesar dessas coisas serem muito simples, eu acho que o Nicolas esteve aqui na semana passada e ele falou assim, hoje você seguiu
algo que é básico, você seguir um princípio, você é maluco, pô. Daqui a pouco você tá treinando, as pessoas dizem, você tá treinando, não acredito. Porque hoje você falar que você quer ter uma família, você é maluco. Porque todo mundo é solteiro e pega todo mundo. Você falar que você gosta de ter uma vida saudável, você é maluco. Porque, meu Deus, sério que você não come o McDonald's? Sério que você não bebe? Cara, você é maluco. O dia que você... Cara, várias vezes, quando eu falei assim, não bebo mais e tal, já... Pra mim não faz sentido. Nossa, não é possível que você não bebe. Cara, e é muito louco isso, né? Porque o certo tá começando as pessoas estão começando a questionar o que é certo, pô. Total. Né? Então, você percebe isso também, assim, nesse... É algo que precisa ser tomado muito cuidado, né? O certo, ele continua sendo certo, o errado, ele continua sendo errado. As pessoas confundem muito o que é comum e o que eu ia falar que ele é algo que é comum e algo que é normal. O comum e o normal, as pessoas elas confundem muito, né? Nem sempre o comum é normal. É comum você ver jovens se drogando e tendo overdose? É comum, mas eu não consigo encaixar no normal. Uau. É comum você ver maridos batendo nas esposas? Infelizmente é comum, mas eu não consigo encaixar no normal. Então, existem muitas coisas comuns que a gente vê por aí. É comum a gente ver crianças sendo abusadas, é comum a gente ver pedofilia. Infelizmente é comum, mas eu não consigo colocar no mesmo encaixe do normal. Então, é comum várias coisas que, infelizmente, vai cauterizando a nossa mente. E a gente acha que isso é normal, quer dizer que isso é normal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O certo, ele continua sendo certo, e o errado, ele continua sendo errado, independente do comum, independente do normal. A gente precisa ter princípios bem estabelecidos, a gente precisa ter o nosso caráter forjado todos os dias, né? Porque senão a gente vai se acostumar com o errado, né? E vai achar que é normal. E achar que é normal, e a gente vai cair sempre naquela, mas os tempos de hoje são diferentes. Mas as coisas mudaram. Isso, né? Exato, a gente entra numa narrativa que é muito sutil. E coisas que alguns anos atrás era absurdo, hoje já é normal. E coisas que hoje é absurdo, daqui a pouco já vira normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas transformações de sociedade que acabam sendo sutis, mas podem levar muito para um mau caminho. Uau. Irmão, eu só tenho que te agradecer aqui em nome do Forjando. Obrigado, porque, obrigado. Assim, de 0 a 100, o tanto que você me surpreendeu foi muito acima de 100. Obrigado. Porque eu não imaginava mesmo que a gente ia falar sobre isso. E não imaginava o tamanho da profundidade que você ia chegar. Cara, acho que você trouxe muita coisa valiosa aqui hoje. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai impactar muita e muita gente. Porque com certeza você é um instrumento de Deus, cara. Não tenho dúvida disso. Conversando com você dá pra perceber nitidamente isso. Então, quero te desejar, seja bem-vindo primeiramente a esse canteiro de obras, porque agora você faz parte disso. Valeu, e quero dizer que as portas são abertas pra você. Tudo que a gente puder contribuir, conta com a gente, Eu te agradeço demais aí pela abertura, pelo papo. E eu gosto muito de podcast por isso. Às vezes as pessoas elas conhecem o Norton profissional de educação física, mas às vezes a gente tem vontade de falar sobre a vida, né? E muito mais do que às vezes a atividade física em si. E obrigado. Eu também me surpreendi com tudo aqui. Vocês estão de parabéns. E a melhor parte vai vir agora, você nem imagina. Mas lembra que aqui tem um propósito. Com certeza. E olha só, tive até uma ideia aqui. Vamos, assim que o Dani voltar, vamos marcar da gente gravar um episódio nós três, da gente conversar qualquer coisa menos trabalho. Vamos, fechou. Beleza. Acho que a gente tem muita coisa legal aí. E, a gente tem a última pergunta aqui, que é a única pergunta que é em comum para todos os episódios. Que ficou muito famosa, inclusive, quando o Paulo Musi vem aqui e chora por causa da Roberta nessa pergunta. E a pergunta é a seguinte, se hoje, vamos fazer de conta, e é só uma metáfora, tá? Que hoje é seu último dia de vida. E aí, no seu último dia de vida, você vai precisar deixar uma mensagem para todas as pessoas que te escutam, para as pessoas que te amam, para os seus familiares, para todo mundo que te escuta. Só que você vai ter que escolher uma mensagem para deixar, porque você só pode deixar uma. Qual mensagem você escolheria para deixar? Mas antes de você responder isso,
obviamente, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente, que acredita que a gente pode ajudar as pessoas a transformar todo o seu potencial em potência. E também a Conex Marcas, que é a empresa responsável por cuidar da marca do Forjando Resultados. Então, se você está começando a empreender, se você desenvolver uma marca, construir uma marca, fica ciente que você vai precisar registrar essa marca, vai precisar cuidar juridicamente dessa marca para você não ter problemas lá na frente. Então, o contato do pessoal da Conex Marcas vai estar aqui embaixo desse vídeo. E o vídeo está pronto aí, Renatinho, ou não? Sim. Então, antes de você responder, a gente tem uma surpresa para você também. O pessoal preparou aqui. E é surpresa para mim também, né? Então, coloca aí, vamos ver. O que você acha que você vai fazer aqui hoje? Acho que é um podcast, um bate-papo. Porque o rito do ferreiro é elevar a temperatura desse metal para que esse metal fique maleável, fique mole. A gente diz que esse metal fica apto a ser transformado. E aí o ferreiro transforma aquela parte de metal normal, que não tinha muito valor no mercado, em ferramentas como essas daqui, ó. Você concorda comigo que a ferramenta pronta é o mesmo metal lá do início do processo? Não deixou de ser um metal, certo? Sim. O forjamento é um processo baseado em 3 princípios: calor, pressão e tempo. E essa etapa da pressão é a etapa mais dolorida do processo. Apesar de ser dolorido, é a etapa em que começa a dar o nosso valor de mercado. Nessas 102 entrevistas que a gente fez aqui, o fator em comum que tinha em todas as pessoas é que essas pessoas, elas tinham um fator determinante, que era o nível de paixão por aquilo que ela buscava. Todas as vezes que o nível de paixão da pessoa era maior do que a dor que ela vivenciava naquele processo, ela suportava. Então esse é uma surpresa aí do nosso pessoal de mídias, Michael Douglas, Renatinho, parabéns aí. Demais. Eu ia te pedir esse vídeo. Não, o pessoal vai te mandar aí. Ali. O pessoal vai te mandar. Todo o material pronto o pessoal vai te mandar aí. Legal. Tá? Então, olhando para aquela câmera, Norton, o que você deixaria na sua última mensagem? Última mensagem? Da sua vida, cara. Olha que responsa, hein? Independente da fase da vida, da época, da estação, do que cada um tá vivendo, busque a Deus de todo o coração. É isso que importa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto, tudo é passageiro. O resto vai vir, vai sair. E o que vai ficar é sempre a mensagem de Deus. Uau. Bom, obrigado, tá? Obrigado você. Por contribuir tanto com essa obra. Obrigado. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto aí, não tenho dúvida disso. E, cara, você tem muito mais experiência que eu. Muito mais. Você tem até um rostinho mais bonito que o meu. Pede para as pessoas se inscreverem no canal, cara. Se inscreva no canal, vale a pena. Sou fã demais aqui de vocês, mais ainda agora. Trabalho incrível e eu já participei de alguns podcasts, mas esse é diferenciado demais. Desde o início ali, mas tudo que envolve e aquilo que vocês acreditam é sensacional. Então se inscreva no canal e compartilhe também. Aí, gente, o cara é tão bonitão assim, ó, pedindo pra você se inscrever. Você não vai deixar de se inscrever, de dar o joinha, de dar o like, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima entrevista. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe aí a sua semana. Tchau, tchau.